É só ir. Já tirei. Boa noite. Jesus vive é o Senhor. Intenções na missa. Pelo aniversário de Catarina Aguiar, Ailton Neves. Pela saúde de Maria Cândida de Souza, Clária Alves de Souza, Vitor Hugo Alves de Souza, Rosana Guimarães, Magnólia Pereira, Rafael. Pela alma de Geraldo Garcia, que faleceu hoje, Maria Lima dos Santos, Marinaldo Alves de Souza, Rogério Alves de Souza, Osmário Marques dos Santos. Com a celebração das cinzas, iniciamos a caminhada quaresmal, rumo à Páscoa da Ressurreição. Deixamos-nos reconciliar com Deus, buscando a conversão na companhia da caridade, da oração e do jejum. Somos também convidados a acolher as propostas da campanha da Fraternidade Ecumênica, que nos chama ao compromisso com o diálogo e a paz. Iniciemos a nossa Santa Missa cantando. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai volvemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus e vós espero ao Senhor. Ele guia ao bom caminho quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, ele busca e quem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai volvemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento. Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguenta. Tenho aos meus olhos seu sofrer e meu morrer. Libertai os vossos servos e fazei-o reviver. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai volvemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Senhor, são verdade, são amor. Dirigi os passos meus em vós espero, Senhor. Ele guia o caminho e quer mudar. Ele é bom e é justo, ele busca e quem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai volvemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Jesus vive e é o Senhor. Glória a Deus. Eis o tempo de conversão, eis o tempo favorável, eis o dia da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, iniciar com este dia de jejum o tempo da Quaresma, para que a penitência nos fortaleça
no combate contra o espírito do mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Joel. Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejum, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração, e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe, se ele se volta para vós e vos perdoa e deixa atrás de si a bênção, oração e libação. Para o Senhor vosso Deus, tocai trombeta em cima, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciões, ajuntai crianças e lactentes, deixe o esposo sem aposento, e a esposa seu leito. Chorem, postos entre os vestíbulos e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações abominem. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, somos embaixadores de Cristo e a Deus, mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-nos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos e não percebemos em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, e no salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Oxalá ouvi hoje a sua voz, não fecheis os corações com inimiga. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai, que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza ao teu Pai que está no oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo,
eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará recompensa. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Citados por um instante. Amados irmãos e irmãs, Jesus vive e é o Senhor. Hoje, quarta-feira de cinzas, damos início ao tempo quaresmal. Tempo favorável, tempo de penitência, sacrifícios, renúncia, jejum, oração, intensificação da fé, busca maior de Deus. Este tempo que a Igreja nos oferece durante 40 dias, tempo de purificação e conversão. E para abrirmos a nossa quaresma, o Evangelho de hoje nos mostra, da boca de Jesus, as 3 atitudes que agradam a Deus. Eu tenho certeza que tanto eu quanto você quer nesta quaresma agradar a Deus. A nossa maior intenção é buscar a nossa conversão agradando a Deus. E hoje nós temos as 3 atitudes no Evangelho que agradam a Deus: o jejum, a oração e a esmola. Ouvindo da boca do próprio Jesus essas atitudes que nos recolocam no caminho do Senhor. 3 atitudes que nos mostram o caminho da conversão, o início de quem realmente já está entrando no caminho de purificação e conversão, e assim agradam a Deus: jejum, oração e a esmola, que podemos traduzir pela caridade. Jejum, oração e caridade. Antes de adentrarmos nessas 3 atitudes, procuremos entender o porquê dessas 3 atitudes que nos recolocam na presença de Deus: jejum, oração e esmola. Adão e Eva, os nossos primeiros pais, eles tinham as 3 relações fundamentais na vida de qualquer ser humano para estar equilibrado, harmonioso e sempre agradando a Deus. Com o pecado de Adão e Eva, na desobediência dos nossos primeiros pais, eles foram capazes de quebrar as 3 relações principais de qualquer ser humano: a minha relação com Deus, a minha relação com o outro e a minha relação comigo mesmo. Deus chega no Éden e pergunta: Adão, Eva, onde vocês estão? Estamos escondidos, Senhor. Quem revelou que vocês estavam escondidos? A serpente. Não existia a malícia no coração do homem. E nós temos dentro de nós a chamada concupiscência. O que seria a concupiscência? A inclinação que nós temos para o pecado. Da quaresma do ano passado para esta quaresma, mais uma vez a igreja vem nos exortar, nos convidar, nos convocar a revermos as nossas relações, porque a concupiscência existe em nós.
é a inclinação para o pecado. E quando fraquejamos, quando cedemos ao pecado, todos os nossos pecados estão em torno dessas três relações: a relação com Deus, a relação comigo mesmo e a relação com o outro. No pecado de Adão e Eva, a malícia entrando no mundo nos concedeu este pecado, a concupiscência. Todos nós temos as tentações, as inclinações para qualquer pecado. E Adão e Eva quebraram essas três relações com Deus. E quando nós não estamos bem conosco, com o outro e com Deus, nós estamos desequilibrados. Nós estamos fora de nós mesmos. Não estamos harmoniosos. Não estamos em nós mesmos. Por isso que a quaresma é esta oportunidade. E abrindo com esse evangelho de hoje, temos as três atitudes pelas quais o Senhor mesmo nos exorta a vivermos bem a nossa quaresma. Dentro de cada um de nós existem desejos, instintos, sentimentos, emoções, e tudo isso pode estar dentro de nós, harmonioso ou desequilibrado. Todos nós recebemos como dom de Deus essas experiências instintivas, emotivas, sentimentais, psicológicas, emocionais. Todas elas fazem parte desse conjunto lindo que Deus criou, chamado ser humano. Mas dentro de nós podem estar harmoniosas, equilibradas, disciplinadas, talvez até mesmo adestradas, educadas, ou podem estar desequilibradas. E nós sabemos quando nós estamos assim. Por isso, o Evangelho de hoje nos apresenta essas três atitudes. Perceba que agora você compreende por que o jejum, a oração e a esmola se tornam na quaresma e para toda a nossa vida remédio para nos curar, para nos devolver aquilo que nós possamos ter perdido pelo nosso pecado, as nossas fraquezas, as nossas quedas, as nossas concupiscências. Quaresma é tempo de disciplina. Quaresma é tempo de conversão. E o que é conversão? Convergir, mudança de rota, mudança de caminho. Sair do caminho do desequilíbrio e voltar à harmonia consigo mesmo, com o outro e com Deus. Perceba no Evangelho de hoje: quando orardes, a minha relação com Deus; quando jejuardes, a minha relação comigo mesmo; quando deres a tua esmola, a minha relação com o outro. E alguém pode perguntar: existe alguém que faça jejum, oração, dê esmola, faça caridade e talvez não agrade a Deus? Claro que sim. A resposta está nos versículos que sucedem a estas três atitudes. Quando jejuardes, jejum agrada a Deus? Sim. Comecemos pelo jejum. A minha relação comigo mesmo. O jejum bem feito, que agrada a Deus, é aquele que vem acompanhado da oração, e um jejum humilde, sincero, verdadeiro. Não é apenas privar-se da alimentação, mas é privar-se de tudo aquilo que eu gosto e que posso renunciar por um bem maior, que é Deus em minha vida. Por isso, quando eu me privo de alguma alimentação, este jejum faz um efeito em minha vida, porque logo ao passar algumas horas sem me alimentar, meu corpo pede, meu corpo sofre, meu corpo sente, meu corpo começa a ficar debilitado,
e eu sinto a fraqueza do meu corpo, e o meu corpo me diz quem eu sou. Sou fraco, limitado. E quando eu faço a experiência do jejum, eu reconheço quem eu sou. Pobre criatura diante de Deus, diante do Criador. E o jejum me diz que o meu orgulho cai por terra, a minha vaidade, a minha prepotência. O jejum me coloca diante de mim mesmo. Eu me recoloco na minha relação comigo mesmo. E existem alguns tipos de jejum que são necessários para vivermos bem este tempo quaresmal. Por exemplo, você sabe que muitas vezes temos a queda da língua. Tem gente que tem uma fraqueza constante com a língua. É uma língua tagarela. Aquela pessoa que muitas vezes se reconhece: como eu falo dos outros, eu já tentei parar e não consigo. Quero me equilibrar e não domino. Tem gente que sofre dessa forma. A língua pode ser uma oportunidade de você agora, nesta quaresma, escolhê-la como jejum. Existem pessoas que têm esse ponto fraco. Não estou falando de uma conversinha aqui, outra acolá. Na minha terra, muitos usam esse ditado, para disfarçar a fofoca. Eu não falo de ninguém, a gente só comenta a vida do outro. Cuidado, porque a quaresma agora pode ser essa oportunidade para todos nós de rever a nossa língua, silenciar mais, conversar menos. É uma oportunidade. Tem gente que escuta demais, escuta distorcido, ou faz questão de ouvir as coisas distorcidas e leva adiante a coisa distorcida. Faça a experiência do jejum, da abstinência dos ouvidos. Ouvido, língua, jejum dos olhos. Quantas vezes que nós deixamos os nossos olhos perceberem certas coisas e acabamos pecando? Mas eu fiz questão, porque eu prefiro que os meus olhos continuem vendo certas coisas. Por que não privar-se? Fazer uma abstinência, um sacrifício dos olhos. O que os olhos não vê, o coração não sente. O que o ouvido não escuta, o coração também não sente. O que os olhos e o ouvido não fazem de experiência, a língua também não sente. Por isso são oportunidades que nós temos de purificação, de jejum durante esta quaresma. E consequentemente existe também o jejum de alimentos. Como eu disse, meu corpo passa algumas horas sem se alimentar, como eu vinha me alimentando, porque eu escolhi me privar de coisas que eu gosto. Jejum não é abster-se de coisas que eu não gosto. Isso já é um dever. Jejum é abster-se daquilo que eu gosto. E para agradar a Deus, eu me sacrifico, eu me disciplino, eu me corrijo, eu renuncio. É uma experiência de quem quer voltar à relação consigo mesmo. Quando jejuardes. Mas cuidado, porque o seu jejum pode cair por terra, e mesmo passando dias, privando-se de alimento, privando-se da língua, dos ouvidos, dos olhos, talvez você esteja fazendo um jejum banal, que não agrade a Deus. Mas como, padre? Tanto que eu me esforço, fiz todo o meu jejum, cumpri tudo direitinho. Calma. Talvez sim, talvez não. Vamos para o versículo que sucede a este versículo. Quando jejuares, sim, eu preciso jejuar, e eu quero agradar a Deus. Mas de que forma? Não desfigures o teu rosto, perfuma a tua cabeça, e não digas a ninguém que está jejuando. Aí tem gente que faz um jejum naquele dia, aí chega no meio dos amigos ou em casa da família, me segura que eu estou zonzo. Eu estou zonzo. E o que foi que eu estou fazendo jejum hoje? Caiu por terra, não agrada a Deus. Viva o seu dia de jejum como um dia normal. É na intimidade do teu coração.
Veja que o versículo continua: quando jejuares, não desfigures o rosto, ou melhor, não desfigures o rosto, perfuma a tua cabeça e não digas a ninguém, porque o Pai que está no oculto, que vê o escondido, esse te recompensará. É o jejum que agrada a Deus, é uma experiência minha. Eu diante de mim mesmo, reconhecendo minhas fraquezas, minhas debilidades e colocando por terra, através do jejum, os meus caprichos, meus instintos, minhas vaidades, meus orgulhos, e deixando cair por terra, reconhecendo que sou pó, para o pó voltarei, e na fome do jejum, eu lembro a fome de minha alma em Deus. Uma alma que tem fome de Deus, uma alma que sabe que não vive sem Deus, um coração que se humilha diante de Deus, para que Deus seja exaltado. Esse é o jejum que agrada a Deus. A minha relação comigo mesmo, quando jejuares, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai que está lá. Quando orares, a minha relação com Deus, como anda a sua vida de oração? Quaresma é tempo de intensificar a oração. Eu sei que você já reza, eu sei que você tem os seus momentos de oração, mas durante a Quaresma é preciso intensificar esse tempo de oração. É preciso disciplinar a oração em minha vida, ter horários que pertencem a Deus na minha vida, rezar dedicando um tempo profundo a Deus. Como anda a minha relação com Deus quando orarmos? Já dizia Santo Agostinho: a oração sincera, verdadeira, esta oração, ela é a fraqueza de Deus e a força do homem. Se o homem faz uma oração profunda, sincera a Deus, Deus se rende, porque Deus se rende aos humildes, aos sinceros. É a fraqueza de Deus e a força do homem. Renove a sua oração, intensifique, discipline o seu tempo na presença de Deus. O pássaro sem uma asa ele não voa, o homem sem oração ele rasteja. E jejum sem oração é dieta, como alguns postaram hoje no WhatsApp. Jejum sem oração é dieta. Faça seu jejum sincero, oculto, você e Deus, acompanhado de uma verdadeira oração. Reza o texto de Nossa Senhora, reza o ofício da Virgem Maria, medite a palavra todos os dias, venha às santas missas, busque os sacramentos, leia os salmos, escolha o livro da vida de um santo e aprofunde nesta Quaresma a vida de um santo. Padre, eu só poderia citar algum livro da Sagrada Escritura para esta Quaresma? Sim. Leia o livro de Jó, o servo sofredor, e ali perceba o sofrimento de Jó e entenda o que Cristo fez por você. No mistério da vida de Jó, encontramos o mistério da vida de Cristo. Leia o sofrimento de Jó e se coloque também naquela palavra. Intensifique as suas orações. Há muito tempo que você acorda cedo para o trabalho, pula da cama já assustado com o despertador, e não tem tempo de rezar pela manhã. Se vigie. Faça a sua experiência de acordar sempre na presença do Senhor. Ele já está na sua presença, mas nem sempre estamos na presença dele. Acorde, já comece de joelhos, fazendo uma breve oração pela manhã. Já entregue, consagre o seu dia ao Senhor. A você que anda um pouco com insônias, transforme essa insônia em graça. Não fique apenas choramingando, reclamando, preocupado com essa insônia e se medicando constantemente, até mesmo sem orientação médica. Não, transforme a sua insônia em graça. Aproveite aquelas horas que você acorda na madrugada, reze o texto, leia a palavra, faça uma oração,
Reze por alguém que está no mundo perdido naquela noite. Alguém que está precisando de oração. Nós não sabemos quem são, mas Deus conhece. Oração intensificada durante este tempo da quaresma. A minha relação com Deus, quando orardes. Mas qual é o tipo de oração que agrada a Deus? Existe alguma oração que não agrada? Existe. Olhemos, por exemplo, o versículo que vai em seguida desta palavra. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai que está lá. E o Pai que no oculto te recompensará, porque Ele sabe das intenções da tua oração. Uma oração que entra no quarto. A palavra não está se referindo ao quarto da minha casa propriamente dito, mas o quarto do meu coração, o quarto dos meus pensamentos, da minha alma. Entra no teu quarto, consiga fazer uma oração que seja de dentro para fora, do seu interior para fora, não de fora para dentro. Pratique isso todos os dias. Entra no teu quarto, fecha a porta, ou seja, a intimidade com Deus, eu e Ele na intimidade. Fecha a porta e ore ao Pai que está lá no teu interior, no teu coração. E o Pai que conhece o que está escondido, mais íntimo do teu coração, este te recompensará. Tem orações que podem agradar a Deus e tem orações que não agradam a Deus. Por exemplo, alguém que tem coragem de fazer uma oração porque na madrugada vai roubar uma casa. Deus vai ouvir essa oração? Que ladrão piedoso, né? Um ladrão que reza. Mas desde quando Deus iria escutar uma oração dessa? Quando alguém reza se preparando para que o dono da casa não acorde e ele consiga fazer um roubo naquela madrugada. Ou alguém que está rezando pela outra pessoa que já é casada, que tem sua família. Estou rezando, pedindo novena porque eu quero que a pessoa se recupere, porque no fundo eu tenho um caso com ela, que ela tem que se recuperar para o nosso caso continuar. Onde Deus vai escutar essa oração? Depende das intenções que estão por trás. Vou fazer uma oração, vou ler os salmos, vou rezar a Deus para que fulano não chegue no destino dele. Onde Deus iria usar uma oração para fazer maldade? Cuidado com as intenções das nossas orações. Elas precisam ser humildes, sinceras. E como aquela mulher do Evangelho que se aproxima de Jesus e diz: Senhor, olha para mim que sou cananeia, estrangeira, preciso de você, Senhor. E ele diz: eu não vim trazer para os cães o alimento. Eu não estou preocupada, Senhor, com o pão. Estou esperando as migalhas caírem da mesa. Quando elas caírem, eu pego a migalha. Que humildade dessa mulher, que coração sincero. E Deus deu a pureza daquele coração, a humildade. Da mesma forma deve ser a nossa oração. Se aproximar de Deus esperando que Ele dê aquilo que Ele sabe que eu preciso, que eu mereço. Porque o Pai não dá ao filho que Ele quer. O Pai não dá ao filho apenas os caprichos que o filho precisa, mas o Pai dá o que ele necessita. E só o Pai sabe o que nós precisamos. Pedimos, devemos pedir com humildade e com sinceridade, mas Ele que é Pai sabe o que cada um precisa. Tem coisa que eu peço e Ele não me dá. Tem coisa que eu peço e Ele me concede. Tem coisa que eu nem peço e Ele me concede em abundância. Porque Ele é Deus e sabe, é Pai, conhece os seus filhos. Por isso oremos. Mas como diz a palavra, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai que está lá. E o Pai na intimidade sabe as intenções do teu coração. A minha relação com Deus, como anda? E por último, quando deres a tua esmola, que a tua mão esquerda não veja o que faz a tua mão direita. Quando deres a tua esmola, quando fizeres a tua caridade, a minha relação com o outro, como anda a minha relação? Existem caridades que são espirituais, como por exemplo, pedir perdão, pedir desculpas, procurar o outro para se reconciliar, perdoar quem me ofende, dar uma chance a quem me atingiu.
é uma caridade espiritual. E existem as caridades materiais: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, enterrar os defuntos. São obras de misericórdia. Existem obras de misericórdias corporais e obras de misericórdia espirituais. Dar um bom conselho, rezar pelos mortos, pedir perdão, recomeçar com o outro, se reconciliar com o irmão, são atos de caridade. Quando deres a tua esmola, que a tua mão direita, tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Existem caridades que não podem agradar a Deus? Existe. E mais uma vez, como o jejum, como a oração, a caridade e a esmola também. Depende das intenções que estão por trás. Eu posso fazer uma caridade e as intenções não serem boas, não serem verdadeiras, não serem legítimas. Eu posso fazer uma caridade esperando retribuição. Faço agora, mas mais cedo ou mais tarde eu vou cobrar do outro. Basta uma pequena oportunidade e eu sou capaz de lembrar o outro que eu fiz e ficar sempre relembrando o que fez, para que o outro passe uma vida em dívida, como se estivesse devendo a você sempre. Então não foi caridade. Uma cesta básica, uma roupa, uma comida, uma ajuda com medicamentos, pagar uma conta de alguém, ajudar alguém a pagar a conta da água, da luz, livrar alguém de uma conta grande para quem tem condições, e às vezes é capaz sim de doar uma certa quantia para ajudar o outro a se livrar de uma conta gigantesca, uma dívida enorme, mas depois é capaz também de, como diz na minha terra, esfregar na cara do outro e dizer: eu fiz e faço, e cobrando sempre para que o outro se sinta um devedor a vida toda de você. Esta caridade não agrada a Deus. Faço já esperando retribuição, já esperando uma oportunidade para cobrar do outro. Isso não agrada a Deus. Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Em vão. Sempre gosto de repetir o que está em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, se me faltar a caridade verdadeira, sincera, de nada serve, mesmo que eu dê todos os meus bens aos pobres. Alguém pode dar todos os bens aos pobres, mas esperando aplausos, esperando retribuição, reconhecimento, que no outro dia apareça nas manchetes de jornais. Essa oração, ou melhor, esta caridade não agrada a Deus. Por isso, amados irmãos, durante esta quaresma, olhando para as nossas fragilidades, para os nossos instintos mais profundos que talvez estejam desequilibrados, peçamos a Deus a graça de viver esta palavra de hoje, fazendo a experiência profunda, verdadeira, sincera, dessas 3 atitudes que me recolocam em harmonia comigo mesmo, com Deus e com o outro. Uma quaresma de conversão, de mudança de vida. O remédio já foi dado. Hoje tomamos esse remédio. Agora cabe a mim e a você, todos os dias, fazer a experiência com doses de jejum, com doses de caridade e com doses de oração, para que possamos terminar essa quaresma medicados, curados, restaurados, purificados por esse Deus que nos espera na noite da ressurreição, na noite da Páscoa. Um Deus que vai sair do túmulo e ressuscitar dos mortos, porque o Deus que nós servimos é um Deus vivo. E nós queremos também estar ressuscitados, vivos, restaurados na presença dEle. Se com Ele vivemos a quaresma, com Ele ressuscitaremos na noite de Páscoa. Se com Ele fazemos a experiência do jejum, da oração e da caridade profunda, com Ele também terei a ressurreição da minha relação comigo mesmo.
A ressurreição da minha relação com o irmão e a minha ressurreição na minha relação com Deus. Oração, jejum e esmola. Quando orardes, quando jejuardes e quando deres a tua esmola. E para concluir esta homilia de hoje, esta pregação, quero me dirigir a cada um nessa noite com as mesmas palavras do apóstolo Paulo. Esqueçam minha voz, escutem a voz do apóstolo, que hoje na segunda leitura nos exorta, nos convida, nos adverte, dizendo: reconciliai-vos com Deus. Reconciliai-vos com Deus. E o mesmo apóstolo também nos diz: combata o bom combate. Esteja preparado para este combate. Quaresma é combate. Quaresma é uma batalha espiritual. Quaresma é um tempo de sacrifício, jejum, oração, penitência, renúncia, conversão. O apóstolo nos alerta na segunda leitura: coragem, tenham força, resistam, combatam, sejam verdadeiros combatentes, soldados vigilantes. Estejam atentos à graça de Deus que está preparada para cada um de nós neste tempo quaresmal. É tempo favorável, é tempo da graça. Combatam o bom combate. E vos peço, reconciliai-vos com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caros irmãos e irmãs, roguemos instantemente a Deus Pai que abençoe com a riqueza da sua graça estas cinzas que vamos colocar sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Ó Deus, que vos deixais comover pelos que se humilham, e vos reconciliais com os que reparam suas faltas. Ouvi como um Pai as nossas súplicas. Derramai a graça de vossa bênção sobre os fiéis que vão receber estas cinzas, para que, prosseguindo na observância da Quaresma, possam celebrar de coração purificado o mistério pascal do vosso Filho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos e recebamos as cinzas, nos comprometendo em viver bem nossa Quaresma. Amém.
Irmãos e irmãs, neste dia de jejum e abstinência, em que iniciamos o tempo santo da Quaresma, façamos subir ao Senhor nossas mais prementes súplicas, dizendo de coração humilde: renovai, Senhor, o vosso povo. Renovai, Senhor, o vosso povo. Senhor Jesus, sol de justiça, inspirai a nossa igreja com um verdadeiro espírito de penitência e contrição, que nos aproxime da santidade e da graça. Nós vos pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Senhor Jesus, clemente e bondoso, fortalecei os sacerdotes, ministros da misericórdia, para que neste tempo favorável chamem os fiéis à conversão. Nós vos pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Senhor Jesus, modelo de oração, fortalecei o vosso povo na caminhada quaresmal, para que através do jejum, da penitência e da caridade, amadureçam do vosso seguimento. Nós vos pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Senhor Jesus, que por nós sofrestes, ensinai-nos a realizar no oculto as verdadeiras obras que vos agradem, rejeitando a hipocrisia. Nós vos pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Senhor Jesus, ungido de Deus Pai, fortalecei-nos na caminhada do deserto quaresmal, ensinando-nos nesta campanha da fraternidade a compaixão e o diálogo, tão necessários nos tempos atuais. Nós vos pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Senhor da esperança e da alegria, que nos concedeis este tempo de graça e santidade,
escutai bondoso as preces que colocamos diante de vosso coração aberto e disponível em nos atender e fortalecer. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos o nosso ofertório. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos caminhos das nossas jornadas, repartido na mesa do reino, anunciam a paz ao enxergar. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos caminhos dos rios e das fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos leva ao novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos da chuva doente, Tu fecundas no chão desta vida, que abriga nova semente. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos este sacrifício no começo da Quaresma, nós vos suplicamos, ó Deus, a graça de dominar nossos maus desejos pelas obras de penitência e caridade, para que, purificados de nossas faltas, celebremos com fervor a paixão do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós acolheis nossa penitência como oferenda à vossa glória. O jejum e a abstinência que praticamos, quebrando nosso orgulho, nos convidam
a imitar vossa misericórdia, repartindo o pão com os necessitados. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Bosco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da nossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Aclamemos o Cordeiro. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizer nossa palavra e ser salvo.
eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que torne a separar-me de vós. Ó sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Toda a igreja do mundo fé, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Oremos. Ó Deus, fazei que sejamos ajudados pelo sacramento que acabamos de receber, para que o jejum de hoje vos seja agradável e nos sirva de remédio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a você que nos acompanha, amanhã às 6:30 da manhã temos as nossas missas quaresmais e matinais. Então, logo cedo, ao raiar do sol, aqui estaremos nós na presença do Senhor com as missas durante esse tempo quaresmal às 6:30 da manhã. Na comunidade do Mirizola, São José, a partir do dia 1º de março, teremos as confissões terças e quartas-feiras a partir das 19h30. Aqui na Nossa Senhora de Fátima, confissões às sextas-feiras à tarde, das 14 às 17 horas. Mas nas missas da manhã, às 6:30, boa parte dos dias de missa, após a missa, nós iremos também estar atendendo confissões. Os nossos jovens do EJC, no dia 7 de março, estarão vendendo frango assado para ajudar no encontro do EJC deste ano. A partir das 11h30 da manhã, o frango custa R$ 25 e você adquire o seu bilhete aqui mesmo no balcão do dízimo, ou com os jovens do EJC, ou com os tios também do EJC. Aqui hoje nós temos o Oséias, e você pode estar pegando o seu bilhete, comprando o frango a R$ 25 para tirá-lo no dia 7 de março, às 11h30 da manhã, somente no drive-thru. Então você passa aqui, retira o frango e leva para ceiar com a família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, neste tempo favorável, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças A todos, uma santa quaresma. Obrigada igualmente. Todos vocês reunidos, unidos no só coração, de mão dadas formando aliança, confirmando na mesma missão.
Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo deve demonstrar, o que estava dividido, unidade.